Olá pessoal, como vai esse sorriso? Estamos em mais um episódio do Sorriso Cast, trazendo hoje aqui a Carol Taroco, Carolina Taroco, certo? Isso. A gente vai falar sobre halitose, mau hálito, tem algumas línguas aqui na bancada, achei fantástico, escovas. É uma dúvida muito comum, né? Escova a língua não? Qual que é a melhor escovação? Qual que é o melhor material para eu escovar a língua? Tem muita coisa aqui na internet e a gente vai desmistificar tudo isso com essa especialista aqui. Bem-vinda. Obrigada, Fernando. Adorei o convite. Acho que o bate-papo vai ser bem agregador para todo mundo que estiver assistindo, né? No sentido de saúde, de higiene, de bem-estar e qualidade de vida, né? E também, eu diria, segurança, né? Boa. Segurança para falar, para beijar, para namorar. Eu acho que o hálito, ele é um tabu, né? E muitas vezes não se sabe nem a quem procurar para resolver o problema, e as pessoas sofrem de verdade com isso. É uma dúvida comum, vou no gastro, vou no médico, é difícil a gente chegar pra alguém e falar. Você sabe, no meu canal, um vídeo bem lá atrás, existe uma sociedade, parece que você pode mandar um e-mail num site, eu não sei se isso ainda tem, e eles avisam anonimamente essa Sim. pessoa. Eu tenho um vídeo do mau hálito bem legal. É uma das hipóteses, mas é um tabu ainda eu chegar e falar, poxa, eu acho que o colega da empresa aqui, você não tá legal, depois você pode me dar uma dica, até como que eu posso abordar esse colega. É uma coisa muito difícil falar para alguém, olha, você está com mau hálito. Eu entendo, né, que tem um constrangimento. E até conversando com dentistas, o próprio dentista às vezes fica com dificuldade de falar com o paciente sobre isso, com medo do paciente se sentir ofendido. Né? O dentista falou que eu tenho mau hálito. E não, eu queria trazer uma coisa muito legal aqui, que é para ninguém se sentir vamos dizer assim, constrangido no sentido de ser porquinho, né? Eu não tenho uma boa higiene, por isso eu tenho mau hálito. Porque muitas vezes não é isso apenas o problema do mau hálito. Tá? Vem da boca. Tem, sim, parcela de culpa pela higienização? Tem, mas não é só isso. Então, o paciente não precisa ficar com medo de ser julgado pelo seu dentista por má higiene se ele tem um mau hálito. Porque se ele tem alguma alteração desse hálito, né, e só para a gente contextualizar, halitose significa uma alteração do ar expirado pelo nariz ou pela boca, e esse ar expirado sendo ruim, né, onde o olfato humano perceba um odor desagradável. A nossa boca, ela tem cheiro, a saliva tem cheiro, mas o problema é quando esse cheiro é desagradável para o outro. Então aí a gente considera halitose. O que mais me pergunto às vezes, a halitose vem da cavidade bucal ou pode vir de outros problema gástrico e tal? Qual que é essa? Tem uma porcentagem? Tem. E assim, a literatura traz pra gente que 90% das causas de mau hálito tem origem bucal. 8% origem das vias aéreas superiores, que aí seria mais com o otorrino, e 2% de origem gástrica. Então, que todo mundo acha que mau hálito vem do estômago, né? Eu já trago aqui para vocês que é mito. Boa. Né? Então, mau hálito muitas vezes é relacionado pelas pessoas que vêm do estômago, porque quando a gente fica muitas horas sem comer, o jejum prolongado, hoje em dia o comum da dieta, né, do jejum intermitente também, 12, 14 horas sem comer, existe a halitose cetônica, né? Então, a gente precisa de energia. E quando a gente fica sem comer, e à noite, por exemplo, a gente passa a noite inteira, né, horas ali sem se alimentar, por isso a gente acorda com halitose, com mau hálito de manhã, que é fisiológico. Isso vem decorrente justamente do nosso organismo quebrar células de gordura e liberar ácidos graxos, que apresentam ali compostos voláteis. Então, esses compostos são mal cheirosos, muitas vezes à base de enxofre, e por isso tem a halitose da manhã, né? A gente acorda com mau hálito, o jejum intermitente, né? Aquelas dietas que a pessoa fica muito tempo sem comer, vai trazer também uma halitose característica desse jejum. Falando da manhã, é recomendado então eu acordar e já escovar os dentes, até para tirar esse gosto, essa sensação. A gente falando de namorar, né? Então, tudo bem ali eu acordar e já escovar minha língua? A gente pode entrar até já na escovação de língua. Podemos, não é um problema, né? O que acontece? Muitas filosofias, principalmente a medicina Ayurveda, traz que a gente precisa acordar e sim, a primeira coisa a se fazer pela manhã, higienizar a língua para eliminar toxinas, né? Então, assim, não vejo um problema em higienizar a língua pela manhã, tá? Mas desde que seja feita de forma suave, com a mão muito leve, com o instrumento correto, a gente pode falar daqui a pouquinho sobre isso, mas
não é algo que eu recomendaria assim para todo mundo fazer com constância, de forma vigorosa e talvez nem diariamente. Vai depender muito também de como você acorda, né? Olhar a língua no espelho, tá branca, não tá branca? Será que você precisa mesmo raspar a língua? Porque muita gente raspa e a língua continua branca, né? Então aí a gente tem um problema, porque essa língua branca já não é mais sujeira que precisa ser removida. É um trauma, é algo que está... eu mostro muito, lembro do calo. Sabe quando a gente usa um calçado ou faz alguma coisa e começa a surgir um calo, uma pele grossa ou de e academia, do excesso. Exato, aquele contato constante. E isso é o que pode acontecer no dorso da língua, né? Pelo uso errado ou agressivo do raspador de língua. Ela fica branca, como se fosse um calo, uma hiperqueratinização, que a gente chama, das papilas linguais. Então, aquele branco que se vê muitas vezes quando o paciente já é um utilizador de raspador de língua, às vezes não é mais sujeira. E eles continuam achando que aquilo e raspam cada vez mais forte. E aí o problema se agrava, né? Onde um dos tratamentos é parar de raspar a língua. Senão a gente não tira o trauma, não tira a causa dessa hiperqueratinização. E essa língua continua piorando. E odores também pioram, o mau hálito. Não resolve, o que você está fazendo errado, né? Então é importante a gente entender por que a língua está ficando branca quando ela tem uma saburra lingual, né? Língua esbranquiçada, tem vários nomes na literatura, né? Biofilme lingual, mas vulgarmente assim a maioria chama de saburra, né? Que é aquela massa esbranquiçada que é bactéria, resto de alimento, células da boca que se descamam e se depositam, saliva, e fica tudo ali sobre a língua. Né? Isso dá um mau cheiro também. A famosa saburra ali. Isso. Às vezes me mandam até fotos. Doutora, olha a minha língua, tá muito branca. Então, esse diagnóstico é feito sempre por um dentista. Sim. Isso é verdade. É que na nossa profissão é difícil a gente estar apto a fazer esse diagnóstico. Né? Você é especialista nessa área, até por isso que eu trouxe. Depois vamos tentar dar alguns insights até para dentistas aqui. Legal, então eu acordei, escovei minha língua, escovei meus dentes e usei aquele meu enxaguante de 2 litros ali. O que você acha sobre enxaguante bucal, já entrando nessa polêmica? Já que entramos nesse assunto, é uma pergunta que eu sempre faço para os pacientes, se eles usam algum produto químico, né, algum enxaguatório, e eu já pergunto por que uso. Né? E eu sei que existe muito marketing das marcas, né, falando do mata 99,9% bactérias. Eu falo, uau, mas quero ver uma boca estéreo desse jeito, né? Que não existe. A gente tem mais de 500 tipos de micro-organismos na cavidade oral. É o segundo lugar mais contaminado do corpo humano. Primeiro é o intestino, né? E é impossível a gente zerar as bactérias da boca. A gente tem que ter bactérias, porque elas também são boas, né? Elas têm os seus benefícios para a cavidade oral e para a parte da digestão também. Para o trato gastrointestinal, essas bactérias também vão estar agindo. Então, o enxaguatório, na minha opinião, ele acaba desequilibrando essa flora oral, e não é algo que eu indico para todas as pessoas. Então, eu pergunto por que usa, para entender qual é a dor, né? Por que você usa? É para se sentir seguro, né? Para ter um hálito mais refrescante? Porque o enxaguante ele vai mascarar. Ele vai dar um perfuminho. É um perfuminho, né? Sim. Sair, vou jogar um perfuminho. É como se fosse uma bala, um chiclete. Mascaram. No sentido do hálito, né? Que a gente está trazendo aqui. Tem os seus efeitos, sim, complementares à higienização. A gente sabe que o fio dental e a escovação não é substituível, né? Mas eu tiro isso dos meus pacientes, eu entendo, né, de cada pessoa a necessidade. Você sabe, se a gente precisa, de repente, fazer um tratamento periodontal, a gente vai usar um enxaguatório específico para isso. Perfeito. E na halitose, quando eu preciso um coadjuvante químico, né, um produto, eu vou usar também, geralmente, a base de oxidante, que não é um enxaguatório de farmácia comum, ele é específico para a gente ter uma diminuição de bactérias, que a gente chama de anaeróbias. Então, elas não sobrevivem com oxigênio. Por isso que está no fundo da língua, essas bactérias, está dentro da gengiva, está em regiões menos oxigenadas, e aí a gente tem um nível maior de bactérias potenciais para a litose. A litose, como que chama? Está até no seu Instagram. A litose. Alitologia? Alitologia. Isso. O que seria? O estudo dessa questão do hálito? Você sabe que eu comecei a usar esse termo sem saber exatamente se ele tem uma explicação, mas hálito
halitologia, igual odontologia, igual estomatologia, né? Uhum. E é uma área, assim, apesar de parecer nova, uma área antiga, mas pouco explorada pelos profissionais, né? Mas eu atuo há 17 anos nessa área e já estive em palestras com médicos, com dentistas. Os médicos também se informam porque eles são muito procurados para esse assunto, né? Mas o que acontece? Muitas vezes o paciente vai no gastro, vai no otorrino e não se encontra nada, numa endoscopia, num exame mais específico. E esses médicos encaminham para o dentista. Olha, o problema aqui é bucal, não tem nada sistêmico. Só que chega no dentista e muitas vezes o dentista faz o quê? Faz uma limpeza. Olha, fiz uma limpeza, tá ótima a sua gengiva, você não tem problema nenhum, não tem cárie. E dá alta para o paciente. Só que o que acontece, o paciente fica frustrado. Porque ele fica pingando de profissional em profissional buscando uma ajuda e ninguém encontra a solução. Então, é uma dor muito grande, 30% da população tem mau hálito. Mau hálito que a gente chama de patológico, que precisa de tratamento, porque o fisiológico todo mundo tem, né? O acordar de manhã com mau hálito, o que aparece na novela, eu brinco, né? Eles acordam, já se beijam, né? É tudo mentira, né? Até, eu já conversei com alguns atores, não, Carol, a gente sempre tá com chicletinho, eles até têm esse medo, né? Sim. O ator ali de sentir o hálito do outro, então eles acabam usando artifícios quando não se sabem como tratar. Né, eu atendo artistas que precisam dessa segurança para trabalhar, com falar de perto, ou até de beijar um outro ator, né? Então, a gente conversa. Deles é uma também. preocupação, imagina, não posso fazer a gravação mascando um chiclete, mas eu vou beijar um ator, né? E aí vem a hora da verdade. Mas isso é o dia a dia das pessoas também. Às vezes no casamento, ali, Sim. Tudo no trabalho. Netinho com vô e vó. Eu não sento no colo do meu vô porque tem um cheiro horrível. E eles falam a verdade, né? Criança é ótima. Fala ali e constrange. Mas eu acho que muitos dentistas não sabem resolver tal problema. Não sabe. E o público de casa, ele sabe que o enxaguante, às vezes vai ser o perfume. Eles são espertos também, né? E às vezes... Como que eu consigo começar a resolver esse problema? Então, vamos tentar... Legal. Se a balinha não dá, o enxaguante não dá, e eu sinto ainda que tem odor, fiz minha limpeza, tô sem tártaro, tá limpo. Mas eu sinto ainda um cheiro. Bom, primeiro assim... Umas saídas. Uma coisa legal que você trouxe, eu sinto o cheiro. Então, primeiro entender se é um cheiro que a pessoa tá sentindo, que de fato existe. Porque o olfato se mistura muito com o paladar. Então, às vezes a pessoa que relata ter um mau hálito, ela pode falar, eu tô sentindo um cheiro, um hálito ruim meu, né? Mas a melhor forma de saber se esse hálito é real é perguntar para outra pessoa, tá? Primeiro porque ela pode estar com o que a gente chama de disgeusia, uma alteração de paladar, ou até uma alteração do olfato, o que vai trazer para ela uma percepção de mau cheiro. Eu sinto o meu mau cheiro, um hálito ruim, mas talvez não é um cheiro perceptível pelo outro. Tá? Então, isso é importante quando a gente tem uma outra pessoa, que a gente chama de confidente. E eu peço, assim, sempre para o paciente ter alguém próximo, né? A esposa, o filho, alguém de confiança de casa, que você possa perguntar todos os dias. Vê aí para mim como está meu hálito, né? E a nossa referência é pegar uma caneta, que tem em média 15 centímetros, e essa distância de uma caneta é que a gente coloca, né? A boca do nariz do examinador, para poder expirar. Então, a gente assopra como se fosse uma vela. Assopra o ar a 15 centímetros de distância para a pessoa que está sentindo o cheiro falar, olha, senti um cheiro ruim. Então, se é um cheiro desagradável, é halitose. Cheiro de boca, a gente chama de hálito natural, tá? Então, é um hálito que não é desagradável e é normal. Então, não existe um hálito cheirando menta. Não existe um hálito cheirando tutti-frutti, né? O natural não tem odores característicos da bala, do enxaguatório, que é o que as pessoas acham que tem que ter. E por isso usam os produtos. São gastos milhões de reais em produtos para mascarar o hálito. E se a pessoa entender que ela pode gastar muito menos, não mascarando, mas fazendo certo e tratando, isso dá segurança também. Você não depender de pegar uma balinha na hora que você vai encontrar alguém, porque você está seguro, né? Para cumprimentar, para começar um relacionamento, para conhecer alguém, uma entrevista de emprego. Sim, já ouvi pessoas que perderam o emprego por conta disso. A pessoa fica insegura, porque ela acha que tem um hálito e pode ser que tenha mesmo e não encontrou um tratamento. Então, isso deixa a pessoa totalmente introvertida, fechada. Se solta ali, né? Ela fica,
Mas assim, eu já recebi pessoas que estão em empregos. Até teve um caso, uma paciente que eles chegam até de máscara até hoje, muitos pacientes de halitose para mim, com medo que eu perceba o hálito deles, porque eles já vêm com essa queixa, né? E ela falou, Carol, lá no meu trabalho não precisa mais usar máscara, né? Porém, eu uso porque é a única forma que eu consigo de conversar com as pessoas do meu trabalho. Eu tenho muita vergonha, muito medo de sentirem o meu mau hálito. Então, ela não ia em confraternizações da empresa, ela não participava de happy hours, então ela não tinha uma socialização pela insegurança do próprio hálito. Então, isso é uma coisa muito importante a gente trazer, porque existe a parte psicológica também. Sim. Pessoas que não saem de casa, pessoas que não se relacionam, pessoas que não conseguem emprego de fato, por insegurança desse hálito. Às vezes elas têm de fato, e às vezes elas não têm o hálito alterado, mas para elas percebem, elas têm, então isso tem que ser tratado de uma forma multidisciplinar. Não dava, eu comecei, pô, meu, isso que eu quero pra mim, cara. Tô num lugar fantástico, pra mim seria minha aposentadoria, mas aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu sempre dei personal. Você tem uma noção, só retroagindo um pouco, né? Quem deu o start na minha vida de personal foi o Ayrton Senna. Por quê? Na época, em 95, mais ou menos 94, ele começou a divulgar que o Nuno Cobra treinava ele. Mano, que coisa legal, hein, cara? Eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro. Ele morava em Zona Norte. O Ayrton Senna morava na Emílio de Moraes. Falei, pô, que legal. Eu cheguei com um amigo, um aluno, tinha uma excelente condição financeira. Eu falei, cara, você não quer treinar mais? Você não quer treinar melhor? Quer ter resultado? Ó, tá começando a surgir isso assim. Meu primeiro personal foi em 96. E aí eu comecei paralelamente a academia a dar muito personal. Aí chegou um momento em que eu dava muito personal e não conseguia tocar academia. Isso antes de mudar pra essa grande. Falei, cara, uma coisa ou outra. Eu fui reduzindo o personal pra tomar conta da academia. Aí veio essa aglutinação e eu não poderia dar personal também. Vou ver do quê? Ele falou, não, o negócio é o seguinte. Eu vou participar, mas eu tenho que dar personal. Porque eu gosto de dar aula. Tenho prazer em dar aula. Tenho prazer de trabalhar no que eu gosto. Né? E aí, tá bom, vai. Cara, dava 14 aulas por dia. Nossa, cara. 14 aulas por dia. Só que a idade vem chegando, né? Cansativo demais, cara. Você fica 14 horas no pé. Não, e tem a questão do peso, né? Põe, tira, leva. Os meus alunos, Sim, cara. 90% era mulher e assim... Não põe a mão. Tudo bolada, todo mundo é forte, bonita, shape legal. Tanto é que a galera falava na academia. Porra, essa aluna forte era do Júnior. Essa aluna bolada, que pra época era muito bolada, pra época, hoje é normal, né? Eram minhas. Então, aí, papo vai, papo vem, passaram-se 9 anos. Falei, não, cara. Não é o meu futuro esse. Até quando eu vou dar aula de personal, né? Quero mais, eu quero ter minha academia. Eu, Júnior. Eu quero o Júnior ser conhecido pela academia que eu tenho. E aí, veio a oportunidade de eu entrar pra Bluefit. Né? E montei a primeira unidade de Bluefit, que é na Zuquim. De Santana ou de São Paulo? A primeira unidade... Não, de Santana. Eu até deixei aqui, ó, pra gente escrever o nome Bluefit. Ah, legal. Eu acho que... tá aí o meu, não, né? Acho que o MC da 20 pegou, né? Tudo bem, depois a gente pega. Ele ficou na mão. Eu ia colocar Bluefit aqui. Legal, Depois você faz um... A Zona Norte foi a primeira. Tanto é que as pessoas não faziam ideia do que era a Bluefit. Sabia que era uma rede, mas não sabia o que era. E aí, só montei uma academia foda. Incrível. Graças a Deus. Diferente, né? Das demais unidades da rede, seguindo o padrão, mas um padrão mais elevado. Precisando de equipamentos que eu gosto de treinar. Aí depois eu vou contar uma outra história minha, né? Se der tempo, é claro. Claro. Lá são equipamentos sensacional, né? E eu trabalhei muito tempo no esporte paralímpico também, né? Fui head coach da seleção brasileira. Essa é uma outra história. Outro viés. Outro viés meu. Que tudo eu vou fazendo junto. Né? Pra você ver como tudo dá tempo. Basta querer. Né? E aí montei essa unidade. Com 3 meses, tava com 2.500 alunos quase. Voando. Aí o que aconteceu? Pandemia. Puta. Cara, eu achei que o mundo ia acabar. Porque assim, Março de 2020. Na realidade, eu abri em 13 de novembro de 2019. Tava com a festa programada já, que a Bluefit ela sempre espera algum tempo pra você fazer uma festa de inauguração. No dia 18 de março.
Ia vir a Graciane Barbosa, paguei tudo bonitinho, pá, ia ser uma puta festa. No dia 17 nós fechamos. E aí, fora a academia, eu tenho 2 restaurantes de alimentação saudável, que é a Boali, Legal. que é bem bacana, assim. Tudo atrelado, né? Tudo atrelado à saúde. Né? É a minha vida, né? Saúde, bem-estar, longevidade. Sim. Né? Que devia ser de todos, que a gente vai falar disso também. Porque você economiza com remédio. Cara, fechou tudo. E o único dinheiro que eu tinha, eu meti lá. E aí, 25 funcionários, o que eu ia fazer da vida? Cara, tinha dia que eu ia pra academia e estourava. Não tinha o que fazer. Qual a expectativa que você tinha? Nenhuma, zero. Zero. Então eu passava o dia inteiro na academia, sozinho. Nossa. Treinando. Só que assim, eu sempre fui um cara com uma cabeça muito boa. Né? Porque pra Graças ficar uma a Deus. depressão ali ou entrar no caminho errado, aqui, ó. Fácil, opa. Tudo fechou, você tinha 3 empresas. 50 anos de idade, eu vou começar do zero com 50 anos. E do zero, porque eu não tinha mais nenhum centavo. E uma família para sustentar. E 25 funcionários que dependiam de mim. Cara, não mandei um funcionário embora. Ninguém. Sustentei todo mundo durante a pandemia. Fiz todos os tratamentos possíveis e imagináveis na academia de desinfecção. Aquelas fumaças. Sim, eu fiz um consultório. Cara, mas o que eu fazia era um negócio que veio de fora. Pra você ter uma noção, os vizinhos me ligavam quando eu tava pegando fogo na academia. Que o cara chegava às 7 da manhã, saía às 7 da noite. Era um negócio surreal. Sim. Coloquei, essa eu quase me ferrei, a luz ultravioleta que estavam usando no metrô de Nova York. Coloquei ele sair. E o cara me explicou, falou, Júnior, o negócio é o seguinte, você põe, deixa lá por 10 minutos e depois você vai espalhando porque ela tem um raio de atuação. Aí tava eu, minha gerente lá fazendo isso, só que ele falou assim, só que você desliga ela e liga novamente, quando você for pegar. Falei, ficou ligado, né? Vou pegar e já vou pôr. No fim do dia, minha gente com dor de cabeça, falei, nossa, Júnior, cheiro de queimado e tal, não sei o quê. Falei, realmente, quando eu ia nos braços assim, eu já tenho pouco pelo no braço. Tudo torrado. Eu falei, olha o seu pescoço tá todo queimado. Ou seja, eu tomei um sol excessivo, só que muito forte. De noite, minha cabeça começou a doer. Acordei de madrugada, não dormia e não tava enxergando. Nossa. Aí liguei pro cara que forneceu o equipamento e falei, Júnior, você pode ter queimado a sua córnea. Vai num hospital urgente. E não tava enxergando, realmente eu não enxergava nada. Via só um sombreado assim. E a cabeça doendo, aqui parecia que ia sair a tampa da cabeça. Fui no hospital, não falei assim, olha, passou perto. Enfim, cara, a vontade túnel de infecção. Cara, eu chegava às 4h30 da manhã lá pra montar o túnel, porque não ia botar os funcionários pra montar às 4h30 da manhã, né? Então o bobão aqui ia lá e ficava. Mas graças a Deus deu no que deu. Porque a academia tá um sucesso. Tô com outra unidade em São José dos Campos, Barra Aquários. Tô montando uma segunda unidade lá em São José dos Campos, minha terceira unidade agora, né? Um shopping com 2.000 metros quadrados. Então, quer dizer, cara, tudo fluiu. E eu costumo dizer o seguinte, quem conseguiu superar esse problema do Covid, com todos os problemas que nós tivemos, né? As perdas, o que não foi programado, o que não era realidade. O empresário que saiu desse buraco aí, desse limbo, nada deu. Nada deu. Ficamos mais fortes, né? Muito mais. Isso é louco. É louco. Mas riscos tomamos, né? Vários riscos aconteceram, meu. Podia ficar cego, caraca. É extremo, né? Também, Cara, né? é a vontade de fazer. De arriscar ali, vamos, eu não vou parar. Mas assim, eu entendo que o empreendedor é um cara que arrisca. Não pode ser um cara assim. 6, né? 6, né? Vou tirar 6 aqui, não, então, né? Tem que tirar 9,5, 10,5. Ou tudo ou nada também, às vezes, né? O cara vai na ou prova. você faz, claro que pensado, Sim. ou você não faz. E na minha vida sempre foi assim, né? Você vê, com 20 anos, você tem uma academia. Hoje, com 53, estou indo para a terceira. E como você falou, sou atleta, sou dono de academia, fui personal, tenho um restaurante, sou pai. Faço tudo, cara. Começo dia 5 da manhã, acaba meia-noite. Me conta da sua rotina, cara. Posso saber um pouquinho dela pra eu entender? Eu tô... Como que eu te conheci, na verdade, né? Na verdade, eu já te conhecia, a gente tava falando aqui, eu nem sabia. Eu faço na Bluefit Guarujá. Por quê? Porque eu peguei uma rotina de fazer no meu prédio academia, que eu tava parado, fazia na Movement. Aí depois fiquei parado, falei, eu preciso começar. Minha segunda filha nascendo, acorda cedo, puta, não é fácil essa rotina.
E aí, de fim de semana, eu falei, eu vou muito pro Guarujá. Eu falei, eu vou me inscrever lá na Bluefit, e eu não paro. Porque se eu paro no final de semana, na semana eu não consigo voltar. Realmente. Quebra a rotina. Aí eu falei, meu, deixa eu ver a Bluefit, já tô pagando lá. É uma mensalidade que, quer ou não, razoável, o custo é baixo, eu acredito. Pra tudo que oferece. Aí eu falei, meu, vou fazer aqui na Zuquim. E aí, tô lá 2 meses, tô pouco. 2 meses só? Pouco tempo. Caramba. E uma das coisas que eu... Como que eu me motivo a ir pra academia? Olha que loucura. Pra tomar banho, Júnior. Cara, eu não sei, isso é muito incrível do pensamento. Eu não tomo banho à noite porque eu preciso tomar banho na hora do almoço. E para eu tomar banho na hora do almoço, só na sua academia. Que inclusive é maravilhoso lá, os banheiros, cara. Assim, eu fiquei surpreso. Nunca imaginei eu tomar banho, fazer essa rotina de academia, cara. Né? E, pô, é sensacional, super aconselho lá. Por que eu faço assim? Eu imagino o seguinte, eu sempre tive 2 visões enquanto dono de academia. Usuário, até para montar a academia, porque eu monto para eu treinar também, e eu quero treinar bem. Né? E o dono da academia. Então, pô, enquanto usuário, eu quero um banheiro na minha casa. Limpo, tem que ser limpo. E eu sou muito chato com relação a limpeza. Secador. Uso secador de Eu acho que eu te dou despesa lá, porque eu uso o banheiro, uso o secadorzinho, tudo, cara. Cara, mas é que você não vê no feminino. No feminino tem chapinha, tem secador, tem maquiagem. Porque a pessoa tem que sair dali para ir trabalhar. É, pronta. Tem que ser uma segunda casa. E você se sentir bem. Eu me sinto mesmo lá, cara. Essa é a ideia. Eu procuro fazer da academia a segunda casa das pessoas. O ambiente ser agradável, você vê que as pessoas são muito respeitosas, sorrisos, felizes. Né? Eu achei bem engraçado que eu tenho um hábito de chegar na academia, não sei se você já viu de manhã eu gravando, eu dou um bom dia pro Vitor Santana. Eu já escutei de alunos falar assim, Júnior, sabia que eu espero o seu bom dia para começar o dia? Olha que louco. Então, às vezes, pequenos detalhes que você faz que muda a vida da pessoa. Um outro exemplo foi muito legal. Tinha uma aluna que ela sempre fazia post, eu sempre repostava os stories dela. Ela parou de fazer isso. Aí eu tomei o cara na academia, eu falei, o que aconteceu? Tava triste, brigando com o marido, não tava bem, mas por que você tá perguntando? Eu falei, não, porque eu gostava dos seus posts, achava super interessante. Sério? Eu falei, pô, volta a fazer, menina. Legal. Cara, logo em seguida ela já fez, vocês não sabem, vocês não acreditam, Júnior, o dono da Bluefit vai falar comigo. Se sente pertencendo ao local, você cara, isso é legal. muito bom. Às vezes uma palavra, um bom dia. Como é que você tá, tudo bem? É um sorriso, um olhar no olho, muda o dia da pessoa. Isso é seu, cara, isso é muito legal. Isso é muito legal, é seu, é genuíno. Desde que eu era professor, dava aula pros outros, quando eu tive minha pequenininha, e até hoje eu chego, por exemplo, lá em São José, é que todo mundo já me conhece, né? Mas no começo, quando eu não conhecia, eu saía cumprimentando todo mundo. Mas, cara, tô feliz, vamos. Tô dando um bom dia pra você, bom dia, bom treino. Homem, mulher, idoso, novo, gordo, magro, feio, não interessa. Todo mundo merece um bom dia, uma saudação. Né? Pra se sentir bem. Né? Eu acho que isso falta muito para as pessoas. Né? Olhar no olho e falar um bom dia, um sorriso. Ali tem bastante aí no Bluefit, tem. Pô, tal, eu acho que a galera vai acabar pegando o meu jeito. Né? Pô, se o dono faz, caramba, por que não fazer? Sim, que é auxílio. E me fala um pouquinho da sua rotina, me conta um dia seu. Meu dia é puxado. Porque assim, são 53 anos, posso falar aqui, claro. Né? Pô, forma física, empreendendo, família, tudo legal ali, a gente vê uma leveza. Tem problema, você até chegou aqui e falou, pô, Fê, tá acontecendo isso, mas cara, eu quero entender teu dia. Legal, mas problema todo mundo tem, né? A pessoa que não tem problema é mentirosa. Ou não tá fazendo nada na vida, né? Tá ali no ostracismo, né? Mas enfim, problema a gente tem, o problema é feito para você se superar. Eu encaro assim, pô, eu tô com um problema, como é que eu vou resolver? Claro, eu sou de carne e osso. Depende da intensidade do problema, fico preocupado. Mas peraí, fico preocupado, eu respiro. Como é que nós vamos resolver? E acho uma alternativa. Busco uma alternativa. Mas meu dia, assim, começa às 5 da manhã. Né? Agora eu tô numa rotina mais apertada que eu vou competir, né? Eu não falei, eu sou atleta Men's Physique Master. Boa, velhinho. Até a galera me zoa muito, me chama de tiozão nas competições, ou de Master, que agora meu nome acabou ficando Master. E aí eu compito tanto com os jovens como os caras da minha idade. Então, ano passado, por exemplo, o título mais expressivo que eu ganhei foi o Arnold Classics. Eu ganhei na minha categoria, primeiro lugar no Master 50 anos. E essa competição é o quê? Estética, de peso, estética. O Arnold é estético. Não,
Toda a competição de fisiculturismo é estético. O Arnold tem Strongman, que ele levanta de peso, de força, tem LPO, tem várias categorias. Várias. Tá? Vamos lá, vou apresentar o nosso convidado, vou deixar você se apresentar. Domingos Mantelli, a gente vai falar um pouquinho sobre harmonização facial hoje. A gente tava trocando bastante ideia, não via ele há uns 15 anos. Por aí. Estudamos juntos. E como eu quero que você se apresente, Dodô, por favor. Eu sou o Dr. Domingos Mantelli, fiz odontologia de 2005 a 2010 na Unicid, onde o Fê fez também. E eu migrei para essa parte de harmonização em 2013. Eu comecei a especialização de distúrbio articular e dor orofacial. E lá a gente usava muito Botox para fazer tratamento de enxaqueca. Bruxismo não, também. Enfim. E aí foi meu primeiro contato com o Botox. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, fui fazer um curso. Nesse curso a gente tinha a parte de rejuvenescimento de pele, né? Com laser terapia de baixa potência, preenchimento labial, bigode chinês e Botox. 2013. 2013. Ninguém falava disso. 10 anos atrás. Naquela época, pra você ter uma noção, as empresas não vendiam para os dentistas. Eu tinha que pedir para os meus tios médicos comprarem os produtos para começar a trabalhar, né? A gente tinha respaldo legal, né? Nossas leis permitiam. Porém, as empresas tinham um pouquinho de preconceito. Isso mais por causa da área médica, né? Impedia que o dentista fizesse procedimentos. Sim, as empresas não vendiam por medo de retaliação dos médicos. E hoje em dia, todas as empresas buscam mais os dentistas, né? Porque nosso mercado ganhou uma proporção astronômica, né, Fê? Então você está há 10 anos na harmonização facial, 10 posso anos. dizer. Antes você era especialista em DTM? Sim, eu estava terminando em 2013 a especialização de DTM. E aí eu comecei a seguir para a área de harmonização. Em 2016 eu já parei toda a parte clínica, odontologia clássica mesmo. Hoje em dia ainda faço... Você faz um pouquinho? Faço um siso, às vezes um levantamento de seio, né? Cirurgias de maior grau de complexidade eu gosto, dentro da boca ainda. Onde é seu consultório? Belém. Belém, lá no metrô Belém. Falou que é uma casa bem legal, quero conhecer também, lá. né? Tem um lago. Tem um lago. Vocês acham fácil ele? Domingos Mantelli, vai ter aquele xizinho azul. Sim, verificado. E pessoal, provavelmente vocês também vão achar meu primo, ginecologista, que também chama Domingos Mantelli. Vem desde o meu bisavô esse nome, tá? Que é famoso. Vocês são muito famosos. Muito. E eu trouxe você aqui pra gente desmistificar isso daí. Então, por exemplo, quem tá assistindo em casa, eu bati hoje essa semana toda. Vamos falar sobre harmonização, botox, preenchimento de lábio chinês, que a gente vai falar, se isso presta ou não presta. Sim. Por que eu procuro um dentista? Qual que é o melhor profissional pra eu procurar? Porque, se eu não me engano, eu acho que físio, enfermagem, bioquímicos... biomédicos, farmacêuticos, todos estão liberados. Hoje em dia, sim. Hoje todo mundo está pra liberado. fazer. Isso é bom também. Por um lado é bom, por outro lado é ruim, tá? Assim como em todas as profissões, tem médicos bons, médicos ruins, dentistas bons, dentistas ruins. O problema que falta hoje, que eu vejo no mercado, seria como que eu posso dizer? Uma prova de aptidão. Tá? Hoje em dia uma coisa que eu já fui muito procurado para fazer, cursos online, para gravar um curso, porque é super interessante. Sem dúvida. Você grava uma vez, deixa lá disponível na plataforma para venda e fica ganhando dinheiro ad eterno. Só que qual que é o problema? Como que você vai ensinar uma cirurgia pelo um curso televídeo? Não é o Telecurso 2000. Entendeu, Fê? Sim, é muito prático. Sim, tem que ser prático. A nossa profissão é prática. E você tem que olhar a empunhadura do seu aluno no instrumental, você tem que olhar a posição que ele tá. Você vai dando correções durante um curso. Hoje em dia, meus cursos são apenas cursos VIP. Um aluno, 2 dias de imersão. E tendo necessidade, a gente estende para mais dias ou mantém os 2 dias. Porque... tem pessoas que têm habilidade, entendeu? Vamos supor, tem pessoa que tem habilidade para dentística, você tem demais. Fazer facetas, pincel, levinho. Sim, eu para dentística eu já não gostava tanto. Meu lance sempre foi cirurgia, desde a faculdade, né? E esse esquema de agulha, assim, porque assim, poxa,
já foi algumas pessoas fazerem botox lá no meu consultório. Cara, eu vi as agulhas, eu confesso, falei, meu, o que tá acontecendo aqui, cara? Não sei se são os procedimentos corretos ou não, mas eu falava, nossa, e olha que eu lido com agulha de dentista todo dia. Sim. Tem umas agulhas, assim, diferentes, e a gente chega nessa questão até de As preencher. cânulas. São cânulas, então. Isso, as cânulas são maiores, elas assustam, tá? Pelo tamanho. Mas, enfim, muita gente fala que prefere cânulas, por quê? Porque elas não rompem vasos, tá? Existe a possibilidade de uma cânula romper um vaso, sim. Porém, é mais difícil, concordo. Porém, em alguns pontos, a agulha vai te dar mais precisão na hora de um preenchimento. A cânula, às vezes, ela vai romper um espaço maior de tecido para começar o preenchedor e não tem necessidade de você machucar toda uma região para um ponto de preenchedor. E... beleza, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o bigode chinês. O bigode chinês que geralmente a gente estava conversando. Todo pas- mundo procura o consultório, tanto odontológico como médico, para fazer um preenchimento no bigode chinês. Bigode chinês, eu costumo falar que a gente faz um tratamento, não um procedimento. Porque o que causa o bigode chinês? É isso que a gente tem que ver. Quando a gente traça uma linha do canto do olho ao canto da boca e uma da asa do nariz ao tragos da orelha, a gente chega num pontinho que você em casa deve estar olhando agora e vendo que você está com um furinho. Óbvio, se você não preencheu, né? Então, a gente tem esse pontinho de gordura que a gente perde naturalmente. Quando a gente escuta falar, a bichectomia vai fazer falta gordura no futuro, estão confundindo tudo. Na verdade, a gordurinha que faz falta é essa. Gordura nunca dá sustentação, senão a barriga crescia para cima, não para baixo, tá? Só que nesse caso, essa gordurinha, ela mascara essa flacidez desse tecido, formando o bigode chinês. Então, o correto seria um preenchimento de malar, de maçã do rosto, um bioestimulador de colágeno em toda a região da bochecha, e bem nesse triângulozinho colado ao nariz, a gente tem uma depressão, porque ele fica bem em cima do pilar canino, que é uma estrutura óssea que a gente tem bem calibrosa, e a gente, com os anos, vamos perdendo células ósseas, a gente vai tendo remodelação, o osso vai diminuindo um pouquinho. Então, na verdade, o bigode chinês é um tratamento, não é um simples procedimento que vai deixar o paciente super satisfeito. E geralmente é um conjunto de procedimentos quem procura a harmonização facial. Sim. Geralmente, eu quero só fazer um botox. Então, as minhas linhas de expressão aqui, eu já fiz, até preciso fazer de novo. Eu quero dar uma... não quero que apareça tanto. Então, o botox, ele deixa aquilo estático. Isso. Aquilo parado. O preenchimento... Dá volume e hidrata. Dá volume e hidrata. É legal falar do que cada Sim, um... é interessante. Muita gente fala, eu quero colocar botox para dar uma erguidinha. Na verdade, é o contrário. O botox, ele não levanta, ele derruba tudo. Então, o que a gente faz? Quando a gente vai fazer uma toxina, a gente coloca da cauda da sobrancelha para cá 1 centímetro, que ele tem mais ou menos 1 centímetro de raio de ação, e aplica para não derrubar a cauda da sobrancelha. Então, a gente vai praticamente derrubar esse meio para deixar a cauda solta e erguer. Aqui a gente tem um músculo também, ele é bem fraquinho, chama depressor da cauda da sobrancelha. E a gente aplica nele para neutralizar ele e conseguir arquear mais. Tem pessoas que nem com botox conseguem arquear. Vai muito da anatomia muscular do paciente. E o botox, você que então é um mestre, é um especialista em DTM, o botox para mandíbula. Então você tem bruxismo, aperta, Isso. já ouviu falar, aplica botox aqui que melhora. É bem controverso essa questão aí, não é? O que acontece? A parte de DTM, né? Muitos profissionais falam, vamos fazer uma plaquinha, né? Perfeito. Para você fazer uma placa, você tem que ser muito bom em oclusão. E não é simplesmente fazer uma placa e pronto, acabou entregar. Você tem que fazer desgastes o acompanhamento. semanais. Perfeito. Eu, particularmente, não sou tão bom em oclusão. Então, eu nem faço placa. Um paciente que ele desenvolve um distúrbio temporomandibular, 80% é de fundo emocional. Hoje em dia, a gente vê muito isso. Antigamente, quando você formou, ninguém tinha praticamente. Um ou outro. E o que acontece? Não adianta só você querer enxugar o chão. Você tem que fechar o registro do cano que estourou. É a primeira coisa. Então, um paciente que está com algum problema psicológico, alguma ansiedade, a gente tem que encaminhar para uma psicóloga, um tratamento com floral, uma natação, uma yoga, uma luta. Ele tem que extravasar essa energia de alguma forma para não descontar na articulação. E um paciente que já tem todo esse quadro de ansiedade, a gente colocar uma bolacha dentro da boca dele e pedir para ele ficar o dia inteiro, não vai conseguir. Não. Vai irritar mais ainda. Vai irritar.
Então, nesses casos, eu prefiro Agudos. sempre a aplicação da toxina. A gente coloca uma quantidade bem elevada, tá? Bem maior do que um botox de testa e canto de olho, justamente para diminuir a força muscular. O masseter é o músculo mais forte da face. E não vai mudar nada em questão de fala, em questão de mastigação. O paciente não vai perceber. Ele só vai ter menos dor de cabeça e vai travar menos. E a gente até escreveu, ele escreveu, beleza interior em primeiro lugar. Ele chegou aqui, eu falei, escreve alguma coisa, o que faz sentido pra você? Muitos escrevem o Instagram, fazem a própria divulgação pessoal, e ele mandou essa, beleza interior em primeiro lugar. Me explica isso daí, Vamos Doc. lá. O que acontece? Hoje em dia a gente vê, às vezes, pessoas lindas procurando aquela perfeição que não existe, tá? Muitas vezes o paciente chega no consultório, eu quero ficar igual fulano. É comum, né? É perturbador isso, porque assim, as pessoas têm que querer a melhor versão delas mesmas. Óbvio, às vezes tem um nariz que é muito grande, a gente quer modificar, às vezes tem uma papada que incomoda, tá perfeito nisso. A gente buscar a sua melhor versão. Não querer uma coisa inatingível. Que nem uma coisa que eu brinquei com uma paciente essa semana, ela falou, doutor, eu queria só dar uma levantadinha aqui. O procedimento que tiver esse efeito do dedo, nossa, eu pago 1 milhão para aprender esse procedimento. Às vezes um simples levantar de dedo é uma coisa muito maior que os procedimentos podem te trazer. E a harmonização, na verdade, o que eu falo? Tudo é harmonização. Desde você fazer a barba, você tá harmonizando. Você fazer a sobrancelha, você tá harmonizando. Às vezes uma mulher colocar uns cílios discreto, não aquele espanador, é uma harmonização facial. Assim como todos os procedimentos. E muita gente associa logo aquele rosto quadradão, exagerado. Bocona. Lábio de linguiça. Ninguém gosta disso. Então, né? Esses exageros, você acha por quê que a galera vem procurando? Putz, minha boca, eu quero mais, doutor, eu quero mais. Essa semana, há 15 dias atrás, eu tive uma amiga que falou, eu quero essa boca. Você conhece alguém que possa fazer isso? Eu falei, procura o seu, que ela tava fazendo. Sim. Quem tá fazendo? Não, ele não quer fazer. Conversa com ele. Não, ele não quer fazer. Eu falei, deve ter algum motivo então, né? Mas eu quero essa boca. Bem gordinho aqui, aqui nada. É possível, é possível. Você vê que é uma insistência pra isso é ter complicado. o desejo. Vamos começar pelo clareamento dental, tá? Não tem nada a ver, mas bem tem comparativo. tudo a ver, Boa. Tá? O que acontece? Quando os pacientes me procuram hoje para fazer um clareamento dental, todos falam, vai ficar bom, doutor? Eu falo, não, vai ficar uma merda. Por quê? Nosso parâmetro de comparação hoje em dia é outro. Quando a gente estava na faculdade, fazia um clareamento, nossa, que dente lindo. Há 20 anos atrás? Sim, porque ninguém tinha lente. Perfeito. A cor do dente nunca vai chegar na cor da porcelana. Você pode fazer clareamento durante 20 anos todo dia, não vai chegar. Só que hoje nosso parâmetro de comparação é outro. Abre Instagram, olha eu errando aqui. A gente abre o Instagram, todo mundo com lente, televisão, todo mundo com lente. A gente pega, sei lá, Mulheres de Areia, aquela novela da Globo antiga. Que tava passando. Sim. O da Lua tava da ontem. Lua é sensacional. Então o que acontece? A gente assiste Mulheres de Areia, todo mundo com os dentes amarelos, feios. E tava tudo certo, era o padrão de beleza da época. Ninguém dava tanta importância. Hoje em dia já é diferente. É um excesso, você acha? Ou é hoje? É Hoje. É hoje. Eu não acho nem que seja um excesso. Eu acho que, assim, a parte dental, além de ser estética, é saúde. Porque tudo que tá estético tá com saúde. Não tem como você não ter saúde e estar estético. Enfim. Então, a gente tem outros parâmetros de comparação. É a mesma coisa a parte da harmonização. Essa busca incessante. Por que existe alguns exageros? Pelo mesmo motivo que todo mundo quer fazer odonto hoje. Entendeu? Por que todo mundo quer fazer odonto? Para já fazer harmonização facial. Só que pra gente entregar um bom resultado, a gente tem que ser um bom dentista primeiro. Que aí volta naquela pergunta, qual o melhor profissional para fazer uma harmonização facial? Pode ser um dermato. Porém, o dermato, na especialização dele, na residência, ele vai estudar pele, doenças de pele, lesões de pele, como a gente estuda em semiologia no 2º ano. Ok, ele fazendo cursos e tendo uma mão boa, ele vai ser um bom profissional. Um cirurgião plástico. Se pega um cirurgião plástico que só faz corpo, ele não vai acertar na face. O que eu mais pego de reoperação de lipo de papada é quando o paciente vai fazer uma lipo corporal e aproveita para dar uma lipadinha na papada.
não é a área de domínio daquele cirurgião plástico, porque ele faz corpo. É a mesma coisa se eu for fazer uma lipo em abdômen. Não é Vou sua fazer área. a lipo? Vou, Sim. porque lipo é igual em toda parte do corpo. Inclusive, a lipo HD que eu lancei em 2018. Hoje em dia falam que tem a lipo 3D, lipo 4D, lipo 20D, HD. Eles inventam nomes justamente para chamar a atenção do público. E eu até postei um vídeo falando que a lipo HD é igual a todas as lipos. Eu só falei isso justamente para chamar a atenção para o meu bom resultado. Lipo HD aonde? Na Papada? Tá. Porque Tá. eu ouço falar da Existe abdominal, também, né? Abdominal. O que a gente faz na... A gente não, os plásticos fazem na... Olha eu aqui, Abdominal. arrumando encrenca. O que os plásticos fazem na abdominal? Eles desenham na gordura. Eles lipam mais onde estão os entendi. quadradinhos, entendeu? E ali sai com aquele resultado esticado Sim, e de gomos. gominhos. Maravilha. O Instagram dele é bem legal, que é conteúdo todo dia. Vocês vão vendo depois que ele pega. Bem legal o seu vídeo, né? Ele Sim, mostra eu seguro, aqui. Porque é muito importante que todo mundo, às vezes, a pessoa fala, eu tenho papado. E na verdade não tem. Como que a gente faz o teste para saber se a gente tem papado ou não? Eu tenho, quer fazer ou em mim? gordura. Deixa eu ver, Fê. Só pele aqui. Como que funciona? Quando a gente segura... Tá pegando aí na câmera? Quando a gente segura essa região, a gente vê que tá pele com Só pele. pele. Tá? E a gente vai subindo, vai aumentando a gordura. Vai ficando mais grossinha a região. E quanto mais volume a gente tiver entre os dedos, gordura. Se tiver um volume fino, a sua pele e possivelmente uma flacidez, tá? E a flacidez a gente vai tratando. E é liberado pro dentista fazer lipo de papada, rinoplastia. Rinoplastia, entre aspas. O que acontece hoje, tá? Rinomodelação sempre teve liberada. O que é uma rinomodelação? Rinomodelação, quando a gente empina o nariz, faz uma pontinha nova e tira essa curvatura aqui com ácido hialurônico, tá? Tá. É um procedimento bem rápido, dura em torno de 30, 40 segundos, 3 aplicaçõezinhas e a gente já tem um nariz totalmente modificado. Porém, isso não é indicado em todos os casos, que nem a gente viu o caso do Naldo, que deu uma necrose. Por que deu uma necrose? Ele tem um nariz negroide, ele é bem largo, a ponta bem arredondada e um pinguinho de ácido hialurônico não ia fazer diferença ali. E, na verdade, naquele caso, teria que colocar muito. E a ponta do nariz é a parte da face que tem menos vascularização. Então, o risco de uma necrose é muito alto, tá? E o profissional tem que estar preparado para alguma intercorrência dessa, para saber como já começar a tratar o problema que se vier, né? né? Fazer a reversão do procedimento, já encaminhar para uma câmera hiperbárica, para laser terapia, enfim. Tomar um Viagra, que é vasodilatador, enfim. N fatores que a gente tem que estar trabalhando nesse caso. E a gente tem que saber analisar muito bem quando fazer, por que fazer e quando não fazer, tá? E orientar o paciente. Hoje em dia, a gente trabalha muito na odontologia com a rinomodelação definitiva. O que é isso? Nada mais que uma cirurgia plástica, uma rinoplastia fechada. A gente faz uma incisão, puxa a concha nasal, a cartilagem, amarra, às vezes corta, coloca para dentro e aperta. Eu tenho uma otorrino na minha equipe, ela é fantástica, a doutora Alana. Eu sempre indico todos os casos de rinoplastia para ela, por quê? Porque a gente não está preparado, Fê. Dentista, perfeito. Para uma rinoplastia, não estamos preparados. Por isso que é bom ter uma equipe. Sim, às vezes um bucomaxilo que trabalha com muito trauma de face, ele pode fazer uma rinoplastia perfeita. E hoje em dia, infelizmente, a gente mudou o nome para rinomodelação definitiva, para soar diferente. E muitos dentistas fazendo e resultados cada vez piores. A alectomia, que a gente remove uma fatia daqui do cantinho, a gente fazia tranquilamente e fomos proibidos. Por quê? Muita atrocidade, muita heterogenia. Que o assunto é um pouco doído, né, doutor? Um pouquinho. Apresentar aqui o doutor Daniel Rocha. Ele é especialista em medicina da dor, onde a gente vai abordar bastante esse tema. A gente fez até um quadrinho ali, ó, com um desenhinho. Porque hoje tá interessante. Você que sofre de N dores, várias dores, pode acompanhar aqui com a gente, certo? Com certeza. Eu quero saber quem é o Dr. Daniel Rocha, da onde vem, a gente tava até conversando aqui. Explica um pouquinho pra gente. Bacana. Bom, como o Fernando já falou, meu nome é Daniel Rocha, sou médico, sou pós-graduado em Medicina da Dor pelo Hospital de Clínicas da USP.
Atualmente atuo aqui em São Paulo, né? Atuo no consultório próprio, né? Meu consultório particular. Atendo também na Dolore Clinic, que é um centro de tratamento de dor aqui em São Paulo. E também faço parte do corpo clínico da Rede Prevent Senior, onde também atuo na área de medicina da dor. E é um prazer, né? Primeiro agradecer o Fernando pelo convite, é um prazer estar aqui, a gente trocar experiência, trocar conhecimento, acho que vai ser bastante válido. Quando eu tava vindo pra cá, eu tava vendo um pouquinho sobre... O Instagram do doutor é sensacional, depois a gente vai deixar aqui pra vocês. Eu tava vendo um pouquinho sobre a fibromialgia. Que muita gente... É difícil a gente diagnosticar. Então, a fibromialgia é uma doença. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque às vezes muita gente aí de casa pode ser que tem esse problema e não sabe. E a dificuldade de diagnosticar até pros próprios médicos. A fibromialgia, né, apesar de ser uma doença já antiga, né, já tem, mas hoje cada vez mais a gente vem, né, vem sendo noticiado, as pessoas vêm tendo conhecimento, vem sendo mais difundido, né, porém é um quadro que há anos atrás quase não se falava, pouco tinha o conhecimento sobre esse assunto, mas graças a Deus hoje, com o advento aí da internet, da informação, isso vem sendo difundido, né? Como você mesmo falou, a fibromialgia é uma doença, né? Uma doença até certo ponto prevalente no nosso meio, né? Atinge em torno de 4 a 8% da população, então é um quadro ali considerável, né? É mais comum em mulheres, então de cada 10 pessoas que são diagnosticadas, 9 vão ser do sexo feminino, né? E tem essa prevalência e ela é caracterizada por alguns sintomas, né? Então, o que todo mundo é de conhecimento geral é a dor, né? É uma dor difusa, não é uma dor localizada, por exemplo, não é uma dor só no joelho. É uma dor difusa no corpo todo, né? Sem um padrão definido. E além da dor, o paciente tem alguns sintomas associados. Então, ele tem dificuldade para dormir, muitas vezes tem insônia, tem quadro de fadiga, né? Falta de energia, falta de disposição. E além desse sintoma, também tem alteração no humor. Ansiedade, depressão. Basicamente são esses sintomas. E para muitas vezes a gente diagnosticar, tem que ser uma avaliação para a gente conseguir ver se fecha critério, né? Se não tem uma outra doença associada. Mas é uma doença que causa muito impacto na vida das pessoas. Principalmente tanto a pessoa que tem esse diagnóstico, quanto as pessoas que estão em torno do paciente. Na rede de apoio ali, na família, no trabalho. Cara, isso, e a gente percebe muito isso. Não só o doente acaba sofrendo, mas as pessoas que estão em volta, né? Muitas vezes o esposo, os filhos, o filho, a filha. Então, não é uma doença que bota em risco a vida do paciente, né? Mas é uma doença que acaba limitando muito. Então, a pessoa deixa de fazer as coisas que gosta por causa da dor. Deixa de passear, deixa de estar com os filhos, deixa de sair, aproveitar a vida, né? E isso aos poucos, né, aos poucos vai comprometendo a qualidade de vida da pessoa, que aí vira um quadro crônico e é bastante complicado, mas tem tratamento. Isso é muito bom. Às vezes, numa avaliação com um médico especialista em dor, como você, eu consigo diagnosticar numa avaliação, num dia, se esse paciente está com fibromialgia, ou eu preciso de alguns exames, ou às vezes os exames, eles também não falam por si só, Sim. Por isso que é difícil o diagnóstico. Sim, o diagnóstico da fibromialgia, né, ele ao mesmo tempo é simples e ao mesmo tempo complexo, né? Simples porque, a princípio, não precisa de nenhum exame, na verdade não tem ainda um exame específico que o paciente vai fazer, você fez esse exame, por causa desse exame, você tem fibromialgia. Isso não existe no momento, né? A gente solicita exames para diagnosticar outras situações que muitas vezes podem se confundir com o quadro, né? Então, mais para fazer um diagnóstico diferencial ali do quadro. E ela é complexa justamente por causa da situação. Então, o fato de não ter um exame específico, isso acaba dificultando. Porque se fosse fácil... Por exemplo, o paciente com infarto, você faz ali o exame no sangue, faz um eletro, o paciente está infartando. É fácil o diagnóstico, batata. Agora não, a fibromialgia, você tem que entender, né, o quadro, tem que ver se os sintomas se fecha a critério,
Você precisa de outros exames para afastar inúmeras outras doenças que acaba se confundindo. Então, não é simples. Tanto que, em média, as pessoas são diagnosticadas depois de 6 a 10 anos do início dos sintomas. Tardiamente. Então, que tem pacientes que, muitas vezes, eles são têm os sintomas ali na adolescência, na puberdade. Porém, vai se passando, vai levando. Quando o quadro já fica aquele quadro bem mais difícil, que aí geralmente é feito o diagnóstico, né? Então, hoje eu tenho pacientes que muitas vezes chegam por volta dos seus 50, 60 anos, que desde ali dos 17, 18 anos já tinha um sofre. quadro, mas, cara, nunca se falava sobre isso. Antigamente era pouco falado, né? Infância, o que tem de às vezes meninos que na infância começam com um quadro de dor, né? Não, é dor do crescimento. Isso aí é dor do crescimento, isso aí é normal ter. E vai indo. Quando vê essa dor do crescimento, às vezes era um quadro de uma fibromialgia ali juvenil, né? Que não foi diagnosticada. E aí, quanto mais tardio é o diagnóstico, piores são as consequências, mais difícil é o tratamento. E eu consigo prevenir essa doença ou ter alguns métodos? Porque eu tava vendo, acomete bastante as mulheres. Sim. Geralmente entre 30 a 50 anos há um diagnóstico ali mais real. Sim. As mulheres, por algum fator hormonal ou não? Às vezes nem tanto, é só um... O que acontece? Ela não tem ainda uma causa específica que fala por que o paciente desenvolve ou não a fibromialgia. O que se sabe hoje que é uma causa multifatorial. Então, tem questões genéticas, né? Hoje já conseguiram mapear alguns genes prevalentes em pacientes diagnosticados com a fibromialgia. Tanto que as pacientes falam, minha mãe também ela tinha muitos esses quadros de dor, minha avó, mas antigamente não se falava, né? Então, tem essa questão genética, tem questões hormonais. Hoje já vê que tem relações com alguns hormônios que o paciente pode ter essa desregulação e pode acabar evoluindo também com o quadro. Tem questões imunológicas, né? Então, hoje já vê que, apesar de não ser classificado como uma doença autoimune, o sistema imunológico na fibromialgia já foi estudado que tem também essas alterações. Então, é um conjunto de fatores que vai fazer com que um paciente desenvolva ou não. Então, o que muitas vezes a gente percebe na prática clínica? O paciente tem uma predisposição, então tem a questão genética, tem essas alterações hormonais, imunológicas, metabólicas. Porém, o que acontece? Ele passa por uma situação de estresse não agudo, só agudo, né? Muitas vezes não só estresse da parte ali psicológica, um trauma durante a vida, um acidente, uma perca de um ente querido, perca no familiar, uma separação, um acidente de trânsito, uma cirurgia extensa, né? Às vezes uma infecção, uma internação por alguma doença. Então ele passa ali uma situação, o corpo dele sofre um estresse agudo e muitas vezes quando ele tem aquela predisposição, né, ele acaba evoluindo com o quadro. Então não é todo mundo que às vezes vai passar, por exemplo, por uma cirurgia grande e vai desenvolver uma fibromialgia, ou vai perder um familiar e vai desenvolver fibromialgia. Ele tem que ter a predisposição e aí junto com esses eventos ao longo da vida, acaba desenvolvendo. Tem paciente que muitas vezes tem a predisposição, mas sofre ali o evento e não acaba desenvolvendo. A medicina ainda não consegue explicar o porquê. Até essa questão da prevenção, né? O que a gente hoje bate... que hoje a gente bate na tecla. É o estilo de vida, né? Então, a pessoa dormir bem, a pessoa ter bons hábitos, se alimentar bem, praticar atividade física, né? Ter ali a saúde mental controlada. Tudo isso vai ser como se fosse uma armadura para você evitar desenvolver uma série de doenças, né? Não só a fibromialgia, mas pressão alta, diabetes, né? Dentre outras, com esses bons hábitos, você consegue prevenir. Mas não tem, por exemplo, um remédio que você vai tomar que vai evitar que você desenvolva, entendeu? Quando a gente fala boa alimentação, entrando um pouquinho nesse tema que eu acho bem interessante, hoje é difícil se alimentar bem, né? Somente na rotina, né, cara? Né? A gente vê tudo industrializado, tudo fechado, em caixas, com conservante. Sim. Então, se eu sou uma mulher aqui, então, de 45 anos, e às vezes essa mulher, ela às vezes a gente recebe muito no consultório também, muitas mães que cuidavam do filho, passaram por muito estresse, ou separação, ou dificuldade, N dificuldades ali da vida, e essa mulher, ela acaba se alimentando mal,
Sim, ela acaba, às vezes tem até perca de dentes. sim. A gente vai falar também bastante de articulação ali, Sim. das dores também articulares. E ela ali, como que ela pode se alimentar bem ou ter uma rotina de sono? Se a gente tem que colocar-se em primeiro lugar sempre, assim, Cara, doutor? acho que com certeza. Senão não vai. É aquela coisa. Antes de tudo, a pessoa tem que se amar primeiro, né? E amar o seu próprio corpo, né? Então, o corpo da pessoa tem que ser um templo, né? A pessoa tem que fazer de tudo para seguir ali bons hábitos e ter essa mudança na mentalidade. Então, até quando a gente orienta, você tem que se alimentar melhor, tem que fazer atividade física, porque as pessoas acabam confundindo, se eu começar a comer melhor, minhas dores vão melhorar, ou se eu começar a praticar atividade física, minhas dores vão cessar. Não necessariamente, muitas vezes isso sim vai contribuir, né? Mas isso faz parte de todo um aspecto da mudança do estilo de vida, né? A mudança também na questão mental, né? De olhar a vida, né? Tudo isso interfere. Então, muitas vezes não é fácil, né? A pessoa tem aquele hábito e ela mudar não é... É o mais difícil. É o mais desse difícil. passo. O primeiro passo é sempre o principal. Por isso a gente sempre orienta, cara, faça tarefas, né? De forma gradual. Não adianta a pessoa nunca praticou atividade física, já querer começar fazendo aí todos os dias aí... Pegar peso, correr 10 quilômetros. Cara, cada vez você for aumentando de forma gradual, isso vai criar um hábito, né? Sempre o importante é, a partir do momento que vira um hábito, ali você começa a coletar os frutos, né? Então, da alimentação, cara, não precisa você mudar totalmente, radicalmente ali a sua dieta. Mas pequenas correções aos poucos, cara, eu não vou deixar de comer aquela comida mais industrializada, vou começar a substituir por uma coisa ali mais natural, né? Vou tentar diminuir um pouco ali a quantidade de açúcar, de carboidrato, né? Aumentar um pouco mais minha ingesta de proteína. Na atividade física, todo dia fazer 10 minutos ali de uma caminhada. Na segunda semana, começa a fazer já 15, 20 minutos. Então, isso quando começa a fazer essa mudança, né? Hoje o pessoal fala no mindset. Sim, no mindset. A gente vê resultados clínicos. A mudança Sim. de hábito é comprovada que vê resultados clínicos. Cara, o que é o tratamento hoje, assim, de primeira linha, o que tem mais evidências, né? É justamente a mudança do estilo de vida. A mudança na alimentação, a mudança, abandonar o sedentarismo, né? O que hoje os estudos conseguem mostrar o maior benefício. Porém, isso não é adquirido em uma semana, muito menos em 1 mês, 6 meses. É toda uma mudança que o paciente tem que apresentar. Porém, muitas vezes ele está numa situação de tanta dor que, cara, ele não consegue fazer nem 5 minutos. Então, primeiro a gente tem que tirar ele ali de uma crise de dor, né? E aos poucos introduzindo esses bons hábitos. E aí, com os bons hábitos, cara, é aí que ele tem a famosa melhora mesmo, né? Porque talvez não cura, né? Hoje até na medicina é um pouco debatida essa questão do termo cura, né? Mas se você pegar lá no dicionário, o que é o conceito de cura? É restabelecimento da saúde. Então, quando a pessoa começa a voltar a ter felicidade, começa a sair, né, sociabilizar, volta a conseguir trabalhar melhor, consegue viver uma vida ali sem dores, até que ponto isso não é um restabelecimento da saúde, né? Então, é importante, eu acho que, tocar nesses assuntos, né? Isso. E a gente, parece que a gente gosta da dor, né? Assim, botando essa frase bem pra você. Porque a gente às vezes espera chegar ou finge que tá levando uma vida e aí... a gente parece que espera chegar nesse ponto. Os pacientes, você deve receber alguns pacientes que chegam, a maioria, nesse estágio já ultimato, assim. Sim. Eu tô com dor na ponta do meu dedinho até meu cílio, tudo me dói. Sim. Nós humanos aqui entrando um pouco na área mais fisiológica e filosófica. Sim. A gente parece que sabe o que é certo. Sim. A gente sabe né, como ter bons hábitos. A gente sabe, mas a gente parece que espera essa dor. Porque vai acabar caindo nessa dor maior e pode ser uma fibromialgia, pode ser uma artrose, uma enxaqueca, né, cara? A gente pode falar até de depressão, Sim. Ela deve estar junto. É Com comum certeza. um paciente ter
ter fibromialgia e entrar numa depressão? Isso é bem comum, tá bem correlacionado? Até para o diagnóstico da fibromialgia, né, inclui nos critérios o transtornos do humor. Então, desde um polo de depressão até para um polo ali mais de ansiedade. Porque o mesmo local no cérebro que interpreta a dor, interpreta as emoções, ali no sistema límbico, né? Então, se uma área está desregulada, a outra vai estar. Então, o que os pacientes geralmente percebem? Cara, quando eu estou mais estressado, minha dor piora. Quando eu estou mais tenso, eu acabo piorando minha dor. Né? Porque a mesma área que interpreta a dor, interpreta as emoções. Então, se uma área não está funcionando bem, a outra não vai funcionar. Então, quando a gente vai tratar a fibromialgia ou qualquer quadro de dor crônica, seja uma artrose, uma enxaqueca, uma lombalgia, a gente precisa também abordar a questão do humor. Nem sempre o paciente que vai ter uma dor crônica, ele vai ter esse componente também na saúde mental. Mas vamos botar aí, mais de 90% apresenta. Hoje, assim, pela minha experiência, muito raro um paciente... Se você cavucar, você vai achar ali alguma coisinha, entendeu? Mas é muito comum o paciente ter essas duas situações. Muitas vezes tem um diagnóstico de depressão, né? Que aí tem que ser avaliado para ver se fecha ou não o critério, que tem que separar tristeza e depressão, né? Uhum. Então, é comum sim o paciente ter ali esse diagnóstico de uma depressão e ter uma fibromialgia também. E aí, quando a gente vai tratar, não adianta só tratar a depressão. Se o paciente tem essas duas situações, não adianta só tratar a depressão e não tratar a fibromialgia. Ou só tratar a fibromialgia e não tratar a depressão. Aí, senão o paciente não tem a melhora. É multidisciplinar. Aí você tem os parceiros que acabam correlacionando com você essa questão. O psicólogo, às vezes, tem que estar presente, até um psiquiatra, às vezes, para esse caso evoluir positivamente. Não tem como a gente tratar... A gente está até conversando aqui nos bastidores, né, dessa área da medicina da dor. Não tem como a gente tratar um quadro de dor sem ter ali outros profissionais ajudando nessa situação. Então, na grande maioria dos casos, a gente precisa ter também ali um psicólogo trabalhando essa questão da saúde mental. Alguns pacientes têm algumas disfunções metabólicas, hormonais, precisa do clínico, do endócrino junto, né? Para reabilitar esse paciente que está sedentário, cara, tem que ter um educador físico, tem que ter um fisioterapeuta, né? E até, igual eu falei, até muitas vezes o paciente tem ali também alguma condição de dor associada que eu preciso também de outro profissional. Se esse paciente tem ali uma DTM, né, eu preciso ter o profissional dentista ali também ajudando, né? Então, acaba sendo multifatorial. A gente acaba ali direcionando o que é melhor para o paciente, qual que é o melhor caminho para ele seguir, mas invariavelmente a gente precisa da ajuda de outros profissionais para tratar o quadro. É aí que eu queria entrar. Geralmente esse paciente de fibromialgia, muito provavelmente ele tem também um apertamento ou um bruxismo. É visível no teu consultório isso. E aí entra a nossa profissão de odontólogo ali para tentar minimizar essas causas. Sim. Até um dos teus diagnósticos que você estava falando é dar uma olhada na boca, para ver, vocês até aprendem um pouco dessa parte. DTM é aquela disfunção temporomandibular, como há uma dor grande aqui na têmpora, que é o nome desse músculo. Sim. Então, às vezes, o paciente aperta. É tanta dor que ele começa a apertar os dentes. Sim. E, às vezes, ele não correlaciona. Às vezes, nem o dentista que está atendendo esse paciente por anos não faz a relação. Sim. Como é importante a anamnese, né? A tua consulta deve ser espetacular, que você vai conduzindo. Como que tá a dentição, como que tá teu estado psíquico, isso deve fazer parte. Tua consulta deve ter um período ali, deve ser o mais importante, o ouro, né? Sim. A gente fala muito aqui da primeira consulta, Sim. que é o ouro ali de qualquer diagnóstico. E sempre tratar, a gente fala muito o doente, não só a doença, né? Sim, com certeza. Porque às vezes a gente vê a doença, não, o diagnóstico é esse. Então, fibromialgia ou ele tá com bruxismo. Hoje, 10 pacientes que eu atendo, 3, 4 estão apertando os dentes. E, quiçá, deve ter alguma doença autoimune ou uma fibromialgia. Sim. A gente até está começando a chamar de epidemia, doutor, essa questão do apertamento dental. Que deve também começar a fazer uma correlação sobre essa questão da fibromialgia. Sim. Pelos maus hábitos, estamos aqui gravando em São Paulo, né? Sim.
tanto é que você falou até que é de Cuiabá, né? Sim. Lá é mais tranquilo, assim? Ou é a mesma coisa? A gente mundial, só tem essa... É epidemia mundial, É cara. mundial. No interior lá do Mato Grosso, Ok. tem. Cara, eu tenho assim, tem pacientes Olha que interessante. que eu faço atendimento online, né? Ah, legal. Então, tem muitos locais. A gente aqui em São Paulo, a gente imagina, não deve. Hoje tudo é conectado. Cara, muitas pessoas assim, de interiores ali do Nordeste, da região Norte, Centro-Oeste, eles não têm acesso, entendeu? E hoje a telemedicina, né, a gente consegue acessar. E você vê, cara, o paciente. Minha cidade, por exemplo, eu sou de Cuiabá, né? Já é um pouco mais afastada aqui do grande centro. Você imagina uma cidade 1.000 quilômetros de Cuiabá que já é distante. Então, assim, hoje a gente conseguir ajudar esse tipo de pessoas que às vezes nunca teve esse tipo de acesso. E hoje a telemedicina consegue, cara. Então, assim, qualquer local hoje é... E mesmo esse cara, às vezes, que mora aqui no interior de São Paulo, vai em Atibaia, ele tem uma plantaçãozinha, ele Sim. tem o seu terreno, ele não precisa... não tem chefe. Sim. Esse cara, às vezes, não fica tão perto da internet, não Sim. fica tanto nas redes sociais. Esse perfil também pode ter, essa mulher também pode ter uma fibromialgia, porque não depende também desses mau hábitos. Sim. A gente costuma falar que o meio, né, que o paciente se encontra, ele vai ser determinante. Então, nem sempre, às vezes, aquela rotina que a gente tem dos grandes centros, né, vai ser o deletério para o paciente, vai ser aquele gatilho. Às vezes, a pessoa no campo mesmo, ela pode ter uma situação estressante ali no seu convívio social, e isso ser um gatilho. Apesar de, aparentemente, a vida no campo ser mais Parece mais tranquila, leve, né? Mais leve, Mas- mas as pessoas têm estresse também, né? Tem situações que levam a pessoa a ter um esgotamento ali físico, mental, né? Que também pode acabar desencadeando. Quando a gente fala de apertamento, vamos voltar um pouquinho para Sim. esse tema que é bem bacana. Sim. DTMs, dores. A gente às vezes pede alguns exames para a gente entender, ver. Às vezes até precisa fazer cirurgias, Sim, porque há um desgaste muito grande. sim. E essa consulta, essa prevenção que nós dentistas conseguimos fazer, né? Uma Sim. prevenção. Se vê um paciente jovem, 12, 13 anos, que já na escola está sofrendo um bullying ali, ele Sim. vai ter um gatilho também. Sim. Isso pode também se transformar. Você falou que algumas Cara. questões emocionais também pode ser uma fibromialgia. Sim, não, Isso e é real? É fundamental essa questão de prevenção que você falou, porque assim, o que a gente percebe na fibromialgia? Nunca o quadro começa de uma hora para outra, o corpo todo doendo. Muitas vezes começa uma região, vai evoluindo, vai para outra. Muitos dos quadros começam com dores ali na região orofacial, né? E geralmente o paciente tem uma dor nessa região, ele vai procurar primeiro, né, o profissional dentista. Aham. Fazendo essa avaliação, o profissional tendo essa avaliação, cara, você consegue muitas vezes prevenir, né, que o paciente chegue no estágio final, né? Até Como você consegue nos ajudar aqui, a classe odontológica, talvez numa avaliação que o paciente já tem um apertamento, sim, e às vezes a gente tá ali cuidando dos dentes, tá naquela rotina, né, de Sim. dente, e não vê essa multidisciplinaridade. Alguma dica que você, Fê, tenta fazer essas perguntas que pode ser uma chave até para saber se esse paciente tem uma fibromialgia. geralmente, né, o que o paciente vai manifestar, ele vai manifestar muitas vezes com dor, né, nessa região ali temporomandibular, mas muitas vezes ele pode manifestar com cefaleia, né, dores de cabeça em geral, né, porque muitos dos músculos nessa região, eles acabam dando dor referida para outros locais aqui do crânio. Então tem muitos pacientes, às vezes, tratam enxaqueca, né, mas muitas vezes não é enxaqueca. Aí você vai examinar, você começa a fazer uma palpação ali da musculatura do masseter, você vê que o músculo ali é mais tenso, mais enrijecido e muitas vezes reproduz a dor, já liga um sinal de alerta, né? Por isso que é fundamental essa avaliação, porque até essa questão do DTM, do bruxismo, ela está muito relacionada à fibromialgia, né? Tem até alguns estudos que colocam essa relação, né, de pacientes que têm fibromialgia e acabam tendo DTM. Tem estudos que colocam aí de 75%, né, pessoas que têm fibromialgia e têm DTM, até estudos quase mais de 90%. Então você vê que tem essa relação. E até quando você vai aprofundar nessas situações,
são doenças que têm essa etiologia, né, essa causa ainda talvez mal definida. Então, o que se percebe? Muitas vezes tem também maus hábitos, né? A pessoa mais ansiosa, né? A pessoa mais tensa, às vezes dorme mal. Então, hoje, quando você vai avaliar um paciente com fibromialgia, você percebe muitas vezes que tem também esses quadros associados. Mas na avaliação, né, que geralmente quando a gente vai avaliar os pacientes, acho que é questionar, principalmente na questão do bruxismo, né? Se ele tem aquele ranger dos dentes, né? Se é mais durante o dia, se ele mesmo percebe, ou às vezes à noite, né? Ele do sono, algum parceiro dele refere, a esposa arranja os dentes. Então isso é um sinal de alerta, né? Quando a gente faz a avaliação ali da cavidade oral, a gente vê sinais de desgaste, né? E quando a gente percebe isso, é importante ter o dentista ali também atuando, né? Porque aí muitas vezes o paciente precisa usar uma placa, né, para conseguir aliviar ali os sintomas. Então muitas vezes o paciente pode sentir ali estalidos, né? Então ele faz aquela abertura e fechamento da boca e sente aqueles craques, os estralidos, né? E isso é um sinal também que precisa de uma avaliação. Com a professora doutora Thelma Parada. Oi, Fê. Obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui hoje. Vamos bater papo para ver se a gente consegue disseminar um pouquinho da nossa cultura aí para todo mundo. Chamei a doutora porque ela tem uma das especialidades que eu mais gosto, que é odontopediatria, e talvez uma das mais importantes. Porque a prevenção, né, prevenção já diz, né? A palavra começa prevenindo, começa cedo. É isso que a gente quer mostrar muito nesse episódio, eu acredito. Isso. Então, eu sou Thelma Parada, odontopediatra. Escolhi desde sempre trabalhar com criança, mas ela tem assim... Quando eu estava na faculdade, eu me apaixonei pela anatomia. E enquanto eu fazia faculdade, eu já era professora de cursinho. Então, eu sou professora desde 1990, com 12 anos, façam as contas. E eu já dava aula com 12 anos, eu dava aula de inglês para maternal. Naquela época, eu podia trabalhar, tá, gente? Em 96, eu comecei a dar aula em cursinho pré-vestibular, de português, literatura, gramática. Aí eu entrei na faculdade, fiz a faculdade, então eu sempre tive o dom da docência, eu sempre tive o dom da mentalidade sintética, de transformar um círculo de Krebs num resumo muito fácil para o aluno começar a entender aquilo e depois destrinchar. Então eu percebo que eu vim com esse propósito, né, da sintetização, de abreviar e tornar o que o pessoal demora 10 palavras para falar, eu falar em 2 e tornar isso muito simples. E aí eu estava fazendo odonto. Quando eu fiz odonto, no primeiro ano já teve anatomia, professor Picossi, professora Berta, que são minhas referências. Eu me apaixonei pela anatomia. E aí fiz os outros anos todos de monitoria de anatomia. Gostei de todas as outras disciplinas, mas ali eu já tinha decidido que eu ia ser professora de anatomia. Então eu fiquei me preparando para quando eu me formasse fizesse o mestrado de anatomia. Então eu me formei em dezembro. Em março a gente teve a prova do mestrado, eram 5 etapas na USP nessa época. Então a gente tinha prova prática, prova teórica, entrevista, inglês, eram etapas bastante difíceis. Hoje nem tem mais tudo isso, eu acho que se tivesse todas essas etapas nós não tínhamos tantos alunos de mestrado, porque o perfil do aluno mudou. Mas enfim, aí eu fiz mestrado e eu estava feliz da vida que eu queria ser professora de anatomia. Quando eu estava uns 6 meses de formada, na minha pesquisa, surgiu uma vaga para professor, para prestar um concurso dentro da USP, de professor. E eu prestei esse concurso. Eu ainda estava fazendo mestrado, então a gente chama de mestranda quem não é mestre. Eu era uma mestranda e eu lembro que eu falei, vou prestar. Tinha doutor já formado, tinha doutorando, tinha mestre. E eu resolvi fazer o concurso. Ou seja, eu fui aprovada. E o que me fez ser aprovada, aí que está o propósito de vida, né? Eu não tinha currículo, mas eu tinha experiência. Porque eu fiz esse concurso em 2002 e eu era professora de cursinho desde 96. Então eu tinha muita experiência com docência e com sala de aula cheia, que é o pessoal do primeiro ano. Então esse foi o diferencial que eles precisavam para avaliar qual era o professor mais preparado para assumir aquela turma.
Porque professores com currículos, eles tinham bom. Meu currículo realmente, perto deles, não tinha artigo publicado, nada, eu estava começando. Mas, enfim, assumi e fiquei como professora da USP, concursada por 2 anos. E eu era muito nova. Então, isso para mim, em questão de carreira, foi... Brilhante ali. Eu estava em êxtase. E aí, minha mãe virou para mim e falou, escuta, mas se você fez odonto, você é dentista. Você não vai atender? Nessa época, uma amiga minha falou, amiga, eu tô atendendo em Guaianazes, eu sou da Zona Leste. E eu não posso mais ir, porque tá muito longe. Você não quer ir lá? Um dia só, 2. Aí eu conversei com o meu chefe da USP e falei, acho que eu vou atender, vai. E aí eu comecei a ir, era uma clínica mais simples, não era popular, era uma clínica até de bom nível para a região, mas o bairro era bem simples. E eu comecei a atender lá, e lá eu vi que eu queria atender só criança, porque eu atendia de tudo, e ninguém queria atender criança lá. Então toda criança eles mandavam para mim. Aí comecei, falei, mas eu preciso fazer um curso, porque eu saí da faculdade odiando odontopediatria devido à cadeira de odontopediatria da faculdade que a gente tinha. Não tenho problema nenhum em falar isso, porque minha vida é um jogo aberto. Eu tive alguns problemas pessoais com a equipe, de aluno, professor enquanto pessoa. A equipe não teve, acredito, ao meu ver hoje, uma inteligência emocional para lidar com aquilo. Levaram para o lado pessoal, não levaram para a relação professor-aluno, misturaram as coisas. E não foi legal, então eu saí meio que com... E o jeito que eles abordavam a odontopediatria não era o jeito que eu acreditava, porque eu também tinha feito magistério. E não era o que eu acreditava, aquilo não era o jeito de atender criança. Isso 98? Isso foi em Quando? 2002, né? Que eu já tinha passado no concurso, 2002. Mas a área de odontopediatria na faculdade que você teve? Foi a mesma cadeira que a sua, que eles estão lá depois de muito tempo. Uhum. Eu tive odontopediatria em 2000 e 2001. Tá, 2000. E aí eu tive um problema com um sobrinho da chefe da cadeira. Era um problema de aluno, meu e dele, e ela tomou as dores dele. E aí quis trazer para o lado de professor-aluno. E não foi legal, e eu fui muito clara com ela. Falei, o meu problema é com o seu aluno, com o seu sobrinho, com um aluno que por acaso é seu sobrinho. Mas se você for tomar as dores dele, eu vou chamar minha mãe. Porque eu resolvo meu problema com quem é o problema. Meu problema não é com você, professor, é com seu sobrinho. Que era aluno, problema de faculdade. Enfim. E aí eu saí da faculdade odiando odontopediatria. Aí eu falei, não, eu vou fazer um curso na USP, que eu conheci sensacional. Que merece todos os méritos, professora Maria Salete na AS. Ela me trouxe a odontopediatria de uma outra visão, que eu acredito de fato. E aí eu me fiz os cursos delas, depois eu fui fazer a especialização e me tornei especialista em odontopediatria. E aí desde então, eu comecei a atender só criança. Quando eu saí dessa clínica de Guaianazes, eu fui para outras clínicas e eu falei, a partir de hoje eu atendo só criança, mesmo não tendo título ainda. Foi uma decisão e eu pude ter essa escolha, Fê, porque a odontopediatria, gente, é a área que ninguém quer fazer. Eu vou te explicar por quê. É a área que menos dá dinheiro. Para a gente faturar o que um implantodontista fatura, eu tenho que atender pelo menos 3 vezes mais pacientes do que ele. A minha demanda de paciente, de número de paciente é muito maior. Precisa ser maior para eu ter um faturamento. E hoje, por que a gente consegue viver da odontopediatria? Porque lá atrás eu não precisei viver financeiramente. Quando eu falo viver, eu estou falando viver financeiramente. Como eu tinha uma carreira paralela, se eu ganhasse 100, 200 ou 1.000, estava ok, porque os meus custos, o meu padrão de vida estava estabelecido pela docência. Então eu pude fazer todo um chão na odontopediatria. Sendo bancada pela anatomia, digamos assim. Exatamente, para eu falar que eu vivo só da odontopediatria. Outra pergunta interessante, eu peguei 5 perguntinhas, né? Algumas já foram. Quando surgem os dentes definitivos? Muita gente também tem essa dúvida. Já é de leite, é permanente? A gente tem uma média aqui. Os dentes permanentes, eles nascem por volta dos 6 anos, e o que os pais sempre assustam é porque eles nascem atrás do último dente de leite. E eles acham que é um outro dente de leite. Não, já é um permanente. Então, eles começam por volta dos 6 e aí de novo a média. Até os 15, todos vão ter trocados. Então, tá demorando para trocar. Calma, até os 15, todos os dentes de leite serão permanentes. Você tira dente do siso? Já não é tua... Não, aí já fugiu ali a tua... Já não. O que você mais faz lá? Canal talvez é um carro-chefe?
Hoje, o que a gente faz muita Prevenção. prevenção. E assim, de tratamento que a gente é muito procurado é canal. Pela dificuldade de atender uma criança para fazer. É muito difícil. É raro um dentista fazer canal em criança. Isso é raro comum, um né? dentista fazer um Canal bom bem feito, canal né? em Vamos lá. criança. Que às vezes alguns talvez Se querem. atrevem, mas não. E aí você tem que Acho refazer, isso, talvez. isso. É raro um bom canal, um canal bonito, um canal bem feito, um canal... É raro. Radiografa? Radiografa. Sempre. Tá. É localizador apical? Não. Mas canal, assim, de criança de 12 anos, dente permanente, você faz? Encaminho. Caminha, tá. É só dente de leite o canal. Só dente de leite. Pra minha cabeça, eu não tenho, não é do meu Só dia a dia, dente né? de leite. Assim, hoje eu fiz um curso de atualização para dente permanente, mas sempre que eu posso eu encaminho. Tá. A gente já tá com alguns permanentes, eu vou fazer desde que esse paciente não queira sair da gente. Porque a gente tem muita questão de apego e muita questão de comportamento. Então, por exemplo, não adianta eu encaminhar para um endodontista que ele não vai ter vínculo com esse paciente. Então, esses pacientes com difícil vínculo, eu vou fazer a gente faz a endodontia do permanente. É uma nova demanda, É talvez. uma outra demanda. Mas a maioria aceita o encaminhamento. Às vezes, eu vou junto. Quando o paciente é muito difícil, eu vou junto na endodontista, até ela criar o vínculo com ele e deixar tratar. E a parte ortodôntica, você mexe também? Ortopedia. Ortopedia. Só ortopedia funcional. E você acaba diagnosticando muito as crianças com mordida cruzada, mordida Muito. aberta. Isso é comum ali. Isso é carro-chefe também. E Isso pode dizer que também é um ouro da odontopediatria? Porque muita gente acaba passando por dentistas, faz uma cárie por dentista, e aí passa e chega a 14, 15 anos. É uma área dos pais que tem a cultura da prevenção. Tem muitos pais que falam, ai, doutora, não pode esperar crescer? Não, não pode, mas se quiser esperar, o filho é seu. Você fala de cirurgia ortognática, pode ser que você precise Falo, disso. uso o exemplo do Ronaldinho Gaúcho e do Cássio o tempo tá. inteiro. Os dois que eu mais falo. Tá. Falo Ronaldinho Gaúcho e Cássio pode estar com os dentes alinhados com 300 facetas, a boca é torta. Aquilo foi problema ósseo que não agora só resolve com cirurgia. Se fosse com a idade do seu filho, teria resolvido com o aparelho. Tem mães que às vezes falam, doutora, me trata. É tanto carinho pro meu filho que eu quero que você me trate. Isso já acontece? Muito. E aí? É aí que não. Eu falo assim, não trato nem minha mãe que me bancou a vida inteira, não. É um novo, mas eu pensando como negócio, é um filão ali, né? Que você tem, talvez. Teu irmão talvez já ia falar. Não, já falou 1000 vezes. Porque acolhe a família, né? Mas é aquilo que eu falei, eu tenho dificuldade de pensar com o dinheiro como carro-chefe, sabe? Eu quero acolher a família, mas aquilo vai se perder como odontopediatria. Você lembra do Zanola? Sim, meu amigão. Ele me falou uma coisa assim, cara, eu tô muito feliz, faz muitos anos. Ele falou, se a gente pensar, a gente fica muito feliz fazendo uma odontologia familiar. Ele me deu um insight. Então eu não quero 1 milhão de pacientes, não é isso que eu tô querendo. Às vezes você pega famílias, então, sei lá, 200 famílias, eu atendo... E uma coisa mais antiga, aquele dentista mais clínico, família, né? E eu achei sensacional, assim, porque você pode, claro que ter os teus especialistas na clínica e você fecha aquela família dando vínculo, tudo que a gente... Porque é difícil essa indicação. Vamos fazer um canal, por isso que você também às vezes vai junto, porque ele é ótimo tecnicamente, não que ele seja frio, eu não sei nem quem é seu indicador, mas não tem o jeito Thelma, não tem o jeito... Não, e às vezes a criança não obedece, tem criança que é muito difícil de comportamento, ela me obedece e não obedece outra menina da minha equipe. Os casos mais difíceis só eu atendo, nem elas conseguem ainda. A experiência, você lida isso como uma experiência? O que você põe isso? Experiência e saber enxergar a criança além do que ela está mostrando. E a família também. Isso vem de muito conhecimento, de muita leitura, eu estudo muito a criança, né? O Zanola me indica muito paciente. Muito paciente. Ele me liga, e ele fala, tô te indicando BO, porque se fosse bonzinho eu já tinha atendido. Sim, já tinha... E é isso, né? Os problemas maiores, eu sou a indicada. E eu gosto disso porque a gente conversa. Sim. A Isa foi uma que você me indicou, uma fofa, de uma família sensacional. Mas é isso. A gente vem, agrega, agregando, né? mas a gente não tem... E aí eu percebo também, assim, às vezes o paciente, ele tem um dentista da família. Ele vem comigo enquanto ele chora, enquanto ele dá trabalho. Daqui a pouco ele vai ficar só com você. Sim. Porque aí já está condicionado.
já sabe que nada dói, aí ele abre a boca para qualquer um. E ok. Se for um canal, você volta até uma. Deu canal no Pedro, vai, atende aí, já volta ele para mim. E ok. Então é nesse sentido que a gente sempre trabalha. Uma curiosidade minha, como que você recebe esse paciente? Você recebe na recepção a criança e a família ali que tá chegando, né? Como que você... Porque a primeira impressão, óbvio que às vezes muitos já vêm pelas redes, pô, é ela, fantástica, muito conhecimento, gosto e tal. Mas entrou. Como que você recebe? Você tem um protocolo do dentista? Você pode falar pra mim, Tem. assim, pra nós? Como a gente só atende criança com os pais, a primeira consulta, nunca fez, você vai lá agendar pra Lara. A primeira consulta vai entrar só os pais. A criança fica na brinquedoteca. Aí eu vou fazer a anamnese só com os pais, sem a criança na sala de atendimento. É claro que isso é o protocolo, existem as exceções, mas a grande maioria das vezes acontece isso. No segundo momento, eu vou atender a criança de acordo com os pais me falaram. Se a mãe fala, olha, ele é uma criança muito difícil, eu já criei estratégia A. Criança fácil, estratégia B. Olha, veio de outro dentista, está traumatizado, estratégia C. Tá. Aí eu vou atender a criança. Aí eu vou receber a criança. Então, quando eu recebo a mãe, eu estou sentada na minha sala, minha funcionária que me traz. A funcionária vai lá, Marina, a doutora Thelma vai te chamar, vamos comigo que a doutora Thelma vai te atender. Aí traz a Marina, eu levanto, cumprimento, ofereço para ela sentar, beber uma água e explico um pouco dos valores do dentista de criança e começo a conversar com ela. Aí eu falo, agora eu vou atender seu filho. Agora nós vamos fazer alguns combinados. Para atender seu filho, nós vamos fazer isso. Explico tudo, como vai ser com o filho dela, diante do que ela me falou. Porque se ela me falar que o filho dela é um autista severo, eu vou ter que falar para ela, eu vou ter que fazer isso. Se é uma criança normotípica, é isso. Tá. Delimitei com a mãe que eu vou precisar da ajuda dela. Aí eu chamo a criança. Tem criança que eu posso chamar, a maioria das vezes eu levanto e vou buscar. Aí eu vou buscar e aí eu vejo que ela, dependendo da criança, vão pensar, tá brincando de carrinho. Eu vou lá, brinco um pouco, mas nada demorado. Por quê? A criança, ela é louca para fugir daquela cena. Então, é tudo, ó, a tia Thelma vai brincar, tudo no tempo. Ó, vamos brincar aqui um pouquinho, já a tia Thelma vai... agora chegou a hora de conhecer a sala da tia Thelma. Agora chegou a hora de sentar na cadeira da tia Thelma. Agora chegou a hora de bater a luz para acender a palma para acender a luz da tia Thelma. Então, a gente vai dando os comandos. Porque senão você fica ali um dia brincando de carrinho, que é onde a maioria dos odontopediatras erram não, se atrapalham no tempo. Ah, mas eu consigo condicionar. Você perdeu o time, você perdeu o domínio da situação. Quem tem que mandar é o adulto. Se você ficou brincando com ele mais tempo e ele, na brincadeira ele virou o dominante, esquece, ele não te obedece mais. Ótimo, muito bom. Eu queria finalizar com você, falando um pouquinho das famílias que tem esse ar mais vegano. Não sei se você recebe lá, acredito que sim. Que tem essa questão do flúor, que, doutor, eu prefiro não usar. Eu vi na reportagem e tal. Como que você lida com isso? Deixa à vontade, você faz a explicação? A gente explica conhecimento, de novo, a lacuna, né? A conhecimento ele tem. O flúor, de verdade, tem flúor na água. Você tem flúor em vários alimentos, tá? Se escovar bem esse dente com o flúor que a gente tem no restante, a água não foi fluoretada à toa em 1985. Ela teve um porquê. Sim. Então, se fizer isso direitinho, não deixar a placa bacteriana, fizer uma boa remoção mecânica, estamos ok. Trazendo para prevenção sempre. Trazendo para prevenção nas vezes que tiver que vir. Não usa, hoje, por exemplo, a linha Malvatrikids, que é uma linha que eu sou consultora desde 2007, é uma linha que é sem flúor dela, não tem flúor e tem xilitol. E o xilitol, ele é um anticárie. Então, eu tenho outras opções no mercado, sabe? Então, eu não fico debatendo aquilo que a família tem. Eu não vou no embate. Eu não vou mesmo porque quem diz que eles estão errados e eu que estou certa. Né? E a gente sabe que se escovar bem, tiver uma boa remoção mecânica, não vai ter cárie. E quantas bocas tem um monte de pasta e tem cárie? Por quê? Porque não foi... o flúor, ele só faz efeito sobre uma superfície limpa. Se a superfície não está limpa, não adianta ter pasta. A sua prevenção é individualizada? Ou seja, aquela história de procure um dentista a cada 6 meses é individualizada. Isso faz total diferença. Total. 8 meses, 3 meses, a cada 15, 1 ano. Exatamente. Criança nunca vai ser 6 meses em 1 ano. Nunca. Isso não tem como. Criança é no máximo 3 meses. Criança nota 10, excelente. Tá. Depois de 3 visitas a cada 3 vezes, você pode passar. Mas, você, por exemplo, quer ver um caso muito comum? Mãe grávida do segundo filho.
nasceu o segundo filho. Se vocês passar a consulta, o primeiro filho vem com cárie. Porque bebê novo, mudança da rotina familiar, ninguém escova, as visitas tudo levam doce pro bebê mais velho, vem com cárie. Boa. É inevitável. Boa dica para minha família. Entendeu? Aí é onde tem que ir mais vezes no dentista, escovar mais. Então é quando eu ligo para elas, mãe, vamos voltar, não deixa isso passar, tá espaçando muito, o risco é grande. Mas, de novo, conhecimento, tem a lacuna do... Às vezes a mãe não leva porque não tem dinheiro, então capricha a escovação. Tem como fazer, né? Tem. Hoje, por melhorar. exemplo, um pai ligou, a criança tem uma indicação de uma cirurgia, mas ele não quer fazer a cirurgia, ele quer ir acompanhando. Falei que não é o indicado, mas a gente pode fazer. Ele mandou, mas tem que pagar? Óbvio, né? É que é difícil, a resposta tem que ser leve ali. Eu falei, são consultas, Sei. e o valor da consulta é tanto. As meninas responderam, então eu vou ver. Ok. Não tem como, né? Não existe retorno. Retorno da limpeza daqui 2 meses? O tempo nosso é pago, né? As pessoas não entendem. Não é só o serviço, não é a restauração. É o conhecimento. Sim, é o conhecimento. Eu falar, eu assumi o caso da sua filha, né? Então é isso. Então, hoje a gente tem muito dessa situação. A gente também entende na situação financeira do povo brasileiro. Mas a gente executa uma odontologia de excelência que dificilmente alguém executa tão bem como a gente na odontopediatria, sabe? Então, você conhece vários odontopediatras e eu te desafio todos. Quem não atende adulto? A maioria atende porque adulto. Precisa ter um complemento. Parabéns. Eu queria que você deixasse suas redes sociais. Estou muito feliz. Dentista de criança, né? Não é criança, não tem cedilha. Tanto no Instagram, quanto Facebook, quanto TikTok. É claro que a rede que hoje a gente mais movimenta é o Instagram, até porque a minha idade, que não permite esconder muito, eu tenho mais facilidade com o Instagram. Mas a gente está aí, estamos há mais de 20 anos, ajudando essas famílias maravilhosas a dar saúde bucal para os filhos de vocês. Gente, e nada melhor do que uma escova e uma pasta de dente. Escovou e passou pasta de dente, escovou direitinho, seu filho vai ter um sorriso lindo o resto da vida. É barato, indolor, rápido, é sensacional. É só escovar. Boa. É o que o Dr. Bactéria falou. Eu falo a vida inteira a mesma coisa. Mas eu gosto de ter que falar, porque se eu estou falando, significa que não estão fazendo. E se não estou fazendo, eu ainda tenho emprego. Sim. Mas eu continuo dando a informação, mas não fazem. Muito bom. Quero agradecer a todos vocês. A cada 15 dias o programa vai ao ar. Se liguem, compartilhem, curtam. Valeu, até a próxima.